Saludos, irmãos, eu espero que vous allez bien. Um dos vídeos mais assistidos no meu canal foi quando eu falei do filme Kami-sama no Yutori, As the God's Will, que sejam feitas as vontades dos deuses, ou alguma coisa parecida. Esse filme é um filme de 2014 que, em resumo, conta a história de um deus meio entediado que vem à Terra e dá os seus poderes para um psicopata que começa a fazer jogos mortais com os seres humanos. Um filme com uma pegada totalmente gore. Para quem não sabe o que é gore, é um subgênero do terror, onde você tem cenas extremamente violentas, com muito sangue, vísceras, restos mortais e etc. Só que, nos comentários desse vídeo, começaram a aparecer alguns comentários falando Along with the Gods, inclusive dizendo que esse filme é o mesmo filme do As the God's Will. Então hoje a gente vai falar um pouco desse filme Along with the Gods, que é um filme que eu achei muito legal, assim como o Webtoon, do qual ele é inspirado, é muito legal, tem muitas diferenças, inclusive eu fiquei apaixonado por essa noção de Webtoon, porque como o nome indica, o Webtoon ele é feito para ser lido na internet, é muito confortável de ler. Quem já tentou ler um mangá no computador ou no celular sabe como é chato, porque você tem que ficar o tempo todo com seu dedinho indo para o próximo quadrinho. Já o Webtoon não, ele é perfeito. Ele simplesmente passa a tela para baixo e tá ali a história. Enfim, Along with the Gods, The Two Worlds foi um filme que surgiu em 2017. Conta a história de um bombeiro que morre de uma forma heróica, tentando salvar uma vida. Por ter morrido de uma forma heróica, ele tem a chance de ser julgado para que talvez, se tudo der certo, se ele passar nos 7 julgamentos, ele possa reencarnar. Daí você já tem uma grande diferença entre o filme e o Webtoon. Porque no Webtoon, ele simplesmente foi um homem que trabalhou sua vida inteira numa empresa e ele nunca fez grande coisa. Ele só foi aquele cara que estava lá, que viveu aquele seu dia, aquele um dia de cada vez e uma hora morreu. Inclusive morreu de tanto beber, não foi nem de longe uma morte gloriosa. Esses julgamentos precisam acontecer em 49 dias. Quando você vai ler a história, você entende melhor. São 7 juízes e por isso e você seria julgado cada semana por um juiz. Por isso, 7 vezes 7, 49. Se você ultrapassar os 49 dias, no filme, a princípio, você não poderia mais ter o julgamento. Você tem 49 dias para que o processo, ele, olha que palavra bonita, transite em julgado, que é o nome que a gente dá para quando o processo ele passa por todas as esferas até chegar na decisão final. O primeiro juiz, ele seria responsável pelo inferno do assassinato, para as pessoas que mataram alguém, seja de maneira direta ou indireta. Nesse inferno, o nosso personagem principal, ele é acusado de ter matado o amigo dele de maneira indireta ao não prestar socorro. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ele é inocentado, uma vez que o próprio amigo pediu para deixá-lo lá, para que o personagem principal pudesse salvar as outras pessoas que estavam presas no incêndio. Já o segundo inferno era o inferno da indolência. Seria o pecado, em poucas palavras, daquela galera que fica em cima do muro, que vive uma vida sem sentido. Ela nem faz coisas boas, nem coisas ruins. Seria aquela, esperando um pouquinho a nossa ideia, talvez, da preguiça. Nesse caso, o nosso personagem principal, ele nem de longe foi uma pessoa indolente, já que ele trabalhou a vida inteira, ele era bombeiro, salvou muitas vidas, ele teve uma vida muito além da indolência. Porém, segundo o personagem principal, ele fez isso porque ele queria dinheiro, e por isso ele foi tão ativo na vida. Só que ele é absorvido, já que todo esse dinheiro que ele queria não era para si, mas para poder dar uma situação digna para sua família. No terceiro inferno, o inferno da mentira, o inferno do engano, o nosso personagem principal é acusado de ter escrito várias cartas falsas, fazendo com que algumas crianças tivessem falsas esperanças de que seu pai ainda estivesse vivo. E obviamente ele é absorvido, já que a motivação dele foi dar esperança para aquela jovem. Contudo, enquanto ele ia para o terceiro inferno, para o seu julgamento, de repente o tempo começa a passar mais rápido. Isso acontece segundo as regras daquele mundo, e só acontece no filme, porque alguém da família dele se tornou um espírito vingador. Caso você não saiba, é tipo a Samara do Premonição. Se você for jovem demais para isso, eu explico.
Quando você morre, situação de muito ódio e raiva, o seu espírito não consegue fazer a passagem e ele fica no mundo terreno para se vingar das outras pessoas. O fato é que, uma vez que alguém da família dele tenha virado um espírito vingativo, o tempo começa a passar mais rápido, ele começa a ser perseguido por alguns demônios e um dos 3 ceifadores que estavam com ele vai investigar o que aconteceu, eliminar esse espírito vingativo para que tudo volte ao normal. Ah, sim, eu quase esqueci. O nosso personagem principal, ele não queria exatamente passar pelo julgamento, porque eu até entendo, se você foi uma pessoa que teve uma morte muito digna e você poderia ir para o céu, por que que eu vou ser julgado para no final, isso se eu não for condenado ao inferno, eu poder reencarnar na Terra? Mas por que que eu gostaria? Então até a metade do filme, o nosso personagem principal ele não está muito afim de reencarnar. Isso só muda de figura quando ele descobre que antes de reencarnar, ele vai poder se despedir de uma das pessoas que ainda estão vivas, nesse caso da mãe dele. E aí nesse momento é quando ele começa a querer de fato reencarnar, não para poder reencarnar, mas para poder mandar essa mensagem para a mãe. Isso para mim foi um dos furos no filme, porque o que faz parecer no filme só são julgadas as pessoas que tiveram mortes dignas e, por isso, elas poderiam talvez reencarnar. As que não tiveram essa morte digna, a princípio não poderiam ser julgadas, elas só morreram e ponto. Além disso, no caso do filme, os ceifadores, que também são os advogados do personagem principal, eles são assim porque eles têm um interesse. Se eles conseguirem salvar 50 almas, eles poderiam reencarnar. E eu não entendo que tesão é esse para reencarnar que eles estão tendo. Não tem nenhum sentido isso. Mas ok, nesse filme todo mundo quer reencarnar. Reencarnar é uma coisa muito legal, é top voltar para o mundo humano. O quarto e o quinto inferno são uma casadinha. Eles são julgados juntos, é o inferno da injustiça e da traição. Nesse inferno são julgadas mentiras que são contadas para benefício próprio, assim como traições. No caso, o nosso personagem principal, por ter tido uma morte digna, uma vida justa, ele passa direto e não precisa ser julgado nesse inferno. O sexto inferno é o inferno da violência. Ah, sim, nesse inteirinho, um dos ceifadores está lá tentando ajudar o irmão do personagem principal a deixar de ser um espírito vingativo. Mas, voltando ao sexto inferno, no inferno da violência, como o nome indica, ele vai julgar suas ações violentas no mundo. Nesse caso, nosso personagem principal, sim, ele é condenado. Ele é condenado porque na adolescência, ele numa briga, ele bateu muito no irmão mais novo e foi nesse momento que ele fugiu de casa. Só que nossos advogados ceifadores tiram uma carta da manga e pedem um julgamento duplo, ou seja, o próximo julgamento ele vai valer pelos dois. Porém, se os advogados eles perderem a causa, a contagem de almas salvas volta para o zero e eles vão ter que recomeçar o processo das 50 almas para poderem finalmente reencarnar. O último inferno é o inferno do amor filial. Se você tratou bem seus pais. Inclusive, uma coisa muito curiosa é que se alguém da sua família for uma pessoa indigna, cruel, você vai pagar pelos crimes dessa pessoa da sua família. O que é o que a gente chama de karma. Eu lembro de ter conhecido uma chinesa e agora faz sentido que ela me dizia isso. Que a família dela não acreditava em pós-vida, porém o que fazia com que seus pais e ela e os chineses, segundo ela, fossem boas pessoas é porque há uma crença que as suas ações elas vão pesar para os seus descendentes. Então, se você é uma pessoa ruim, o seu filho vai pagar pelas suas ações perversas. Eu acho que não vai ter uma pessoa no céu. Se for depender de família, complicado. Mas o fato é que nesse julgamento do amor filial, nosso personagem principal tem um grande problema porque ele simplesmente tentou matar a mãe. Como assim ele tentou matar a mãe? Pois é, no momento de desespero, porque sua mãe estava enferma, em cama, já à beira da morte, ele tenta sufocar a mãe. E é nesse momento que o irmão mais novo tenta impedi-lo, e é quando o personagem principal ele dá uma surra no irmão mais novo, e com vergonha do que ele tentou fazer, ele foge. E aí é explicado que ele passou a vida mandando dinheiro para a família, para poder, por conta desse arrependimento. À beira da condenação, o irmão mais novo consegue conversar com a mãe, e a mãe conta que nunca teve ressentimento, nem pelo irmão mais novo, nem pelo personagem principal,
E o nosso personagem principal, ele é perdoado e olha só, ele ganha o direito de reencarnar. Olha que coisa linda! E assim meio que termina o filme, primeira parte desse filme, e começaria a segunda, que seria quando o irmão mais novo iria passar pelos julgamentos. A continuação desse filme está disponível, se chama Along with the Gods, Os Últimos 49 Dias, mas como o vídeo já está ficando grande, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui, mas se vocês quiserem, eu volto falando do segundo filme, e além disso eu volto falando das diferenças do Webtoon para o filme, que são muitas. Só para você ter alguma ideia, além do nosso personagem principal no Webtoon não ser um bombeiro, ele só teve uma vida normal, as histórias são separadas. Você tem os 3 ceifadores que ao longo da história vão atrás de um espírito vingativo que nada tem a ver com o personagem principal, mais um personagem que não aparece, que é o advogado, que ele advoga simplesmente porque ele quer de fato salvar almas, ele não tem nenhum ganho além desse. Mas esse fica para outro vídeo, mas coloca nos comentários, se vocês quiserem a gente continua e faz a parte 2, faz a parte 3, mas eu preciso saber se vocês gostaram. É isso. Até breve. Merci bien. À la prochaine.